Salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar seguimento em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 14 em diante. Ah, Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. No primeiro encontro que nós tivemos, nós falamos mais especificamente sobre a parte que Paulo, aqui nesse texto, trata da autoridade da Escritura. E aí nós falamos sobre o versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós também falamos sobre 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, que fala sobre os autores bíblicos terem sido movidos pelo Espírito Santo a escrever a Escritura. E aí, no segundo encontro, nós, tendo já como base a ideia do sola Escritura, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós falamos sobre o propósito da Escritura, por que Deus nos deixou a Escritura, e aí nós falamos mais especificamente sobre o versículo 15, que Paulo fala sobre Timóteo ter conhecimento das sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí nós falamos sobre o propósito da Escritura e como a Escritura trabalha na vida do ser humano para gerar a fé, para levar o ser humano à fé em Cristo Jesus, que vai nos levar à salvação. E também nós falamos sobre o versículo 17, que fala sobre o propósito também da Escritura de santificar esse homem, de fazer com que o homem, o servo de Deus, seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse era o propósito da Escritura. E aí faltou nós falar sobre o versículo 16, que fala sobre a utilidade da Escritura. E aqui é o versículo 16, que Paulo vai, uma vez que ele trata sobre que ele começa dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, e aí ele começa a falar com base, fundamentado nessa autoridade que a Escritura tem, nessa inspiração que a Escritura tem, ele começa a falar sobre 4 pontos para os quais a Escritura vai ser útil para nós, para a nossa vida cristã. E aí, Paulo vai falar no versículo 16 sobre útil. Ele começa dizendo que a Escritura, uma vez que nós aceitamos ela como inspirada por Deus, como Deus soprando as palavras, inspirando o ser humano e o Espírito Santo movendo o ser humano a escrever, uma vez que nós aceitamos esse fundamento, Paulo vai dizer que a Escritura agora ela se torna útil para nós. E quando Paulo está falando que a Escritura é útil, Paulo não está dizendo que essa utilidade é algo passageiro que vai poder ser descartado em algum momento. Nós temos a ideia, às vezes, de utilidade nessa sociedade um pouco consumista que nós vivemos, que até mesmo pessoas e coisas são, às vezes, utilitários para nos ajudar a chegar a determinado local, a determinada posição, e essas coisas podem ser depois descartadas, depois que serviram para a sua utilidade, elas podem ser descartadas. Mas aqui, algumas traduções da Bíblia, inclusive, vão falar que é inspirada por Deus e proveitosa. Ou seja, a palavra aqui está dizendo literalmente que a Escritura ela tem a capacidade, ela tem o poder de beneficiar a nossa vida. Ou seja, nós, através da leitura da Escritura, nós não podemos chegar até a Escritura pensando que ela é mais alguma das formas que nós temos para alcançar algum objetivo. Por exemplo, mais alguma forma que nós temos de alcançar o ensino. O que Paulo está dizendo aqui é que a Escritura, quando nós chegamos até ela, nós sabemos que ela tem
uma efetividade e ela vai cumprir o que ela se propõe a cumprir. Quando a Escritura fala que ela é útil para o ensino, ela é útil para o ensino. Não quer dizer que essa utilidade da Escritura vai poder ser descartada em algum momento, ou que nós nos chegamos a essa Escritura pensando que ela, quem sabe ela pode produzir isso em nós e quem sabe ela não pode, quem sabe ela seja útil. O que Paulo está dizendo é que ela realmente vai produzir em nós o que ela promete produzir. E nós podemos ter a certeza que isso vai ser feito, afinal, nós estamos lendo as palavras de Deus, nós estamos lendo a palavra que o Espírito Santo inspirou homens a escreverem. Portanto, nós nos chegamos a essa Escritura e por isso a importância de Paulo começar dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, porque isso vai fundamentar essa utilidade da Escritura, porque nós estamos nos achegando a uma palavra que foi dita por Deus, que foi soprada por Deus ao ser humano e o Espírito Santo move o ser humano a escrever. Portanto, quando nós dizemos que a Escritura ela é útil, nós estamos dizendo que aquele que ouve de coração aberto, aquele que está com o seu coração aberto, que é a parábola que Jesus fala do bom semeador, que ele semeia a palavra a todos e semeando a palavra vai cair num coração fértil, vai cair num solo pedregoso, vai cair entre os espinhos e vai cair, os pássaros vão comer. A pessoa que ouve com o coração aberto, ela pode ter a certeza que quando a Escritura se propõe a produzir ensino, ela vai produzir ensino. Não é algo utilitário que você vai descartar em algum momento e você vai dizer, agora eu atingi o meu estado de ensinado na vida e eu posso descartar essa utilidade da Escritura. A ideia aqui é que a Escritura ela tem poder porque é a palavra de Deus e ela vai ser útil para toda a nossa vida, porque ela vai nos ensinando durante toda a nossa vida, ela vai cumprindo o seu propósito sabendo que ela é eficaz, que é o que Paulo fala, o escritor aos Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12. A Escritura ela é eficaz. Portanto, quando nós nos chegamos à Escritura e nós falamos que ela é útil, que ela tem utilidade para a nossa vida, o que nós estamos dizendo é, ela é eficaz e ela vai cumprir o seu propósito, ela vai beneficiar aquele que chega até a Escritura para se inteirar da Escritura, com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para falar através da Escritura. E aí, uma vez que Paulo estabelece a Escritura como fundamento e ele diz que ela é útil, Paulo vai começar a detalhar 4 pontos nos quais a Escritura vai ser útil para aquele que se achega à Escritura. E aí no versículo 16 nós vamos ver que o primeiro ponto que Paulo levanta é o ensino. A Escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino. Ensino aqui, a palavra, quando no original que Paulo escreve, é a mesma palavra usada para doutrinas. Então, uma tradução mais literal de ensino aqui seria que a Escritura ela é útil para a doutrinação. Ou seja, a Escritura ela vai ser útil para doutrinar pessoas e doutrinar não em ideias humanas, não em ideias que nós podemos ter, mas a Escritura, porque ela vem de Deus, toda a Escritura foi inspirada por Deus e, portanto, ela vai ser útil para a doutrinação. Por isso que doutrinas sempre vão partir da Escritura. E aí nós vamos ter um exemplo bíblico em Atos 17, dos bereanos, que eles julgavam o que Paulo dizia e analisavam e refletiam sobre o que Paulo dizia com base na Escritura. Então, o que Paulo está dizendo aqui, quando ele fala que a Escritura é útil para o ensino, a Escritura ela é útil para doutrinar as pessoas, ela é útil para a doutrinação de pessoas, para ensinar pessoas no caminho do Senhor. Então, para nós entendermos o que é uma doutrina, o que a Bíblia se refere como doutrina, nós vamos ver Mateus 15, nós vamos ver um exemplo do que Jesus fala do que não é doutrina. Nós vamos começar pelo que não é doutrina, do que Jesus está falando que não era uma doutrina na Escritura. E em Mateus 15 nós vamos ver um embate de Jesus com os fariseus,
porque os fariseus reclamavam que os discípulos eles não cumpriam a tradição dos anciãos, ou seja, as pessoas que tinham mais idade no judaísmo, eram mais respeitadas no judaísmo. Essas pessoas, eles colocaram tradições, eles criaram tradições, e uma dessas tradições era, antes de comer, era obrigatório lavar as mãos. Então, todo mundo que ia comer lavava as mãos, e os discípulos, os fariseus vão reclamar com Jesus que os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos antes de comer. E aí eles vão reclamar no versículo 2 que os discípulos transgridem essa tradição. Ou seja, os discípulos se desviam de cumprir uma tradição que os fariseus, que a religião judaica havia estabelecido em seus sacerdotes. Parece que quando Jesus, quando a Bíblia relata esse que eles dizem que os discípulos transgridem a lei, parece que dá a entender que eles dão um peso nessa tradição que é como se fosse um mandamento do Senhor, é como se fosse os discípulos estarem transgredindo um mandamento que Deus havia deixado. E como se fosse eles ter o poder de dizer o que era mandamento e o que não era mandamento do Senhor. Eles podiam definir, eles tinham essa capacidade de definir, parece que eles se achavam nesse direito. E aí Jesus vai dar um exemplo bem claro de como que era o comportamento dos fariseus. E isso ele vai dizer no versículo 4 e versículo 5, quando ele diz que os fariseus eram hipócritas ao reclamar dos discípulos, porque era obrigação da lei, e isso está no 5º mandamento, que o judeu, e serve para nós também, ele deve honrar os seus pais. E honrar o pai aqui é muito mais do que só respeitar o pai, é você ajudar o seu pai, é você fazer o que for possível à sua força para ajudar os seus pais. Mas para eles não ajudar os pais e não fazer a sua responsabilidade perante a lei, eles criaram uma tradição de que era possível o fariseu, a pessoa da religião judaica, declarar a oferta que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, como uma oferta sagrada. E aí, uma vez que essa oferta era sagrada, eles se viam desobrigados de cumprir a lei do Senhor e desobrigados de ajudar os pais financeiramente. E aí Jesus vai dizer que eles eram hipócritas. E no versículo 8 do capítulo 15, ele vai dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus chama eles de hipócritas justamente por eles não cumprirem a lei. Eles diziam seguir a lei de Deus, mas o coração deles, os desejos do coração, o mais profundo do coração deles, estava muito longe de Deus. Eles eram o que é a tradução da palavra, uma tradução mais literal da palavra hipócritas, eles eram apenas atores. Eles atuavam como alguém que tinha um conhecimento da lei, como alguém que podia estabelecer tradições que deveriam ser considerados mandamentos, e, dado essas tradições, eles interpretavam como alguém que era um servo do Senhor, como alguém que era um ser muito espiritual, muito superior a outras pessoas. E Jesus vai combater essa ideia deles porque eles ensinavam doutrinas que não eram doutrinas que vinham da parte de Deus, mas eram regras, eram normativas que eles mesmos criavam. Eram coisas que vinham deles, dos fariseus, coisas humanas. E Jesus se ira contra isso. Jesus vai se irar e vai dizer: hipócritas, vocês estão atuando perante a lei, vocês acham que estão perante a lei. Portanto, quando nós lemos aqui Mateus capítulo 15, nós precisamos ter muito claro, à luz de a Bíblia ser útil para o nosso ensino, para a doutrinação, que doutrinas não vêm de homens. Não é algo que nós podemos dizer que nós vamos criar doutrinas, que nós vamos criar novos fundamentos que são a parte da lei do Senhor. O ensino, a doutrinação que Paulo está falando aqui, ele nunca vai partir de homens. Não é algo que vem de nós, mas sim algo que vem da Escritura. Por isso, quando nós ensinamos ou doutrinamos alguém, não
não é a nossa responsabilidade e é antibíblico nós fazermos isso, que é obrigar pessoas a seguirem coisas que nós achamos corretas. Coisas que vêm de tradições humanas e que vêm passando ao longo dos anos. E aí nós queremos doutrinar alguém, ensinar alguém com base nesses pensamentos humanos e não com base em doutrinas bíblicas. Tradições humanas devem ser tratadas como apenas tradições humanas e não devem passar disso. São tradições humanas. Mas a Escritura, ela está se propondo a ser útil para a doutrinação. A Escritura se propõe a ser útil. E quando Paulo vai escrever aos Colossenses, eu gostaria de ler também, Colossenses capítulo 2 e versículo 20. Aqui, Paulo vai escrevendo à igreja de Colosso, ele vai escrever como ele espera que a igreja julgue essas tradições humanas. E aí nós vamos ler em Colossenses capítulo 2 e versículo 20. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toquem nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo deixa claro que doutrinas que vêm de homens, tradições que vêm de homens, ele não tem valor algum nas inclinações contra a carne. Paulo vai deixar claro que podem até ter alguma aparência de sabedoria, elas podem aparentar um grande entendimento da lei do Senhor, mas no fundo são ensinamentos frágeis, Paulo vai dizer. Ele vai dizer que são coisas que se destroem com o uso, ou seja, são coisas que vão se acabando com o tempo, não tem muita sustentação ao longo dos anos. E o mais importante que Paulo está falando aqui contra as tradições humanas é que essas coisas, elas não resolvem o problema do coração humano. Não resolve, não tem valor na luta contra as inclinações da carne. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o verdadeiro evangelho, ele fala isso no versículo 20, ele nos convida a morrer para Cristo. Eu lia uma ilustração, um autor dizia, é como se nós andássemos numa mão com a nossa certidão de óbito para a nossa vida passada e em outra mão nós andássemos com a nossa nova certidão de nascimento. É como se nós morrêssemos para a nossa vida passada, nós agora não existimos mais, nós temos uma certidão de óbito para a nossa vida passada e nós temos uma certidão de nascimento nova para essa nova vida que nós vivemos no Espírito. Por isso que morrer para Cristo, viver a vida cristã, é muito mais do que seguir regras aqui que homens criam. É uma obrigação nossa de morrer para Cristo, morrer em Cristo. Se nós reduzirmos a vida cristã a apenas regras para nós seguirmos, se torna muito fácil. É muito tranquila essa vida, porque é só nós seguirmos algumas regras e nós até aparentamos ser um cristão. Mas aí, quando vêm as dificuldades, quando vêm tentações sobre a nossa vida, aí nós vamos ter que lutar contra as inclinações da carne usando essas mesmas armas que nós adquirimos, que são regras. Elas não vão ter algum valor nessa luta. Por isso, Paulo está dizendo que se vocês morreram com Cristo, agora vocês não se sujeitam mais a essas regras, vocês vivem para Cristo. É muito mais profundo do que seguir regras, é muito mais profundo do que nós vivermos com base em preceitos, em normativas humanas. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós temos uma nova certidão de nascimento para com Cristo, e essa nova certidão de nascimento nos dá uma nova vida. As coisas que são velhas, que são da nossa vida pecaminosa, essas coisas precisam passar.
essas coisas não podem nos acompanhar na vida que vem do Espírito, porque essa vida que vem do Espírito é uma vida vivida para Deus, é uma vida vivida para o Evangelho. E nessa vida, ela nos convida a nós olharmos para o mundo e desprezarmos o mundo. Portanto, quando Jesus está dizendo o que não é doutrina, Paulo está dizendo o que não é doutrina, nós ainda nos falta entender o que exatamente é uma doutrina perante a Bíblia. E, de acordo com as palavras de Jesus, nós vamos ver que as doutrinas, elas são um conjunto de verdades que vem de Deus. E aí nós vamos ler isso em João capítulo 7, versículo 16. João capítulo 7, versículo 16. Jesus lhes respondeu: o meu ensino, a minha doutrina, não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Jesus está dizendo que o meu ensino não é meu. Jesus se sujeita, se despe da sua glória e ele se sujeita a Deus Pai e ele se propõe a cumprir o propósito que Deus Pai tinha com a humanidade. E, portanto, ele vai dizer: a doutrina que eu estou ensinando não é minha. A doutrina que eu estou apresentando a vocês é algo que vem daquele que me enviou, vem de Deus Pai. Portanto, Jesus está dizendo que aquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está pedindo para fazermos, isso é considerado como ensino, é considerado como doutrina. Jesus está deixando bem claro, novamente, que as doutrinas elas não têm fundamento no homem, elas não nascem do homem, mas elas vêm de Deus. E, inclusive, Jesus, na sua condição humana aqui, ele se sujeita a ensinar as doutrinas que vêm de Deus. São essas doutrinas sagradas que nós precisamos ensinar ou doutrinar as pessoas. São nessas doutrinas sagradas. São doutrinas que vêm de Deus. E esse ato de ensinar, esse ato de nós expressar essas doutrinas é o que vai fazer com que as pessoas elas conheçam Deus. Elas conheçam qual é o padrão que Deus espera que nós sigamos aqui nesse mundo. E aí nós vamos ver 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13, que diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviu, com fé e com amor que há em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo a Timóteo e dizendo: mantenha o padrão das sãs palavras. Paulo está dizendo, tem um padrão para nós seguirmos, tem algo que é esperado para a vida cristã, e Jesus está dizendo que esse ensino que nós devemos seguir vem de Deus. É Deus quem traz esse ensino para nós, é Deus quem nos diz o que nós devemos seguir. O homem ele vai poder transmitir essas doutrinas, ele vai falar sobre essas doutrinas a outras pessoas, mas o homem nunca vai ser a fonte de doutrinas. O homem pode criar tradições, pode criar ideias, interpretações, mas ele nunca será quem vai produzir essas doutrinas. Quem cria de si mesmo, Jesus estava dizendo, ele busca a glória pessoal. É Jesus quem está dizendo, quem vai criar coisas de si mesmo, ele vai buscar glória pessoal para ele mesmo. Mas a verdade, o modelo, o padrão que nós devemos seguir, ele vem de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo vai deixar claro que o que foi escrito para nosso ensino, para nossa doutrinação. E aí, Romanos capítulo 15, versículo 4 vai dizer: pois tudo o que no passado foi escrito, e Paulo está falando aqui do Antigo Testamento, da lei que havia sido escrita, dos profetas, o que foi escrito no passado, para o nosso ensino, para a nossa doutrina, aqui a palavra também numa tradução mais literal, para a nossa doutrina foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança.
Paulo está dizendo que é da Escritura que nós buscamos essas doutrinas, porque o que foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino. E por isso a importância de, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 13, versículo 16, de nós aceitarmos a Bíblia como inspiração de Deus. Porque aí nós não temos o problema que muitos se colocam, que é dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia, algumas partes são, outras partes não são a palavra de Deus. Mas Paulo está dizendo que toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura é a palavra de Deus, toda a Escritura serve com o seu propósito. E se nós começarmos a ignorar algumas partes da Escritura que nós não gostamos, nós não estamos aceitando a ideia bíblica da Escritura, onde diz que toda ela é inspirada por Deus. Portanto, o que nós podemos concluir do que nós conversamos até aqui é que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é esse conjunto de doutrinas, ela nos apresenta esse padrão que Deus espera de nós, que está escrito para nós, que é o que Paulo fala que o que foi escrito é para a nossa doutrina. E, portanto, é na Escritura que nós vamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E é conhecendo a vontade de Deus, é conhecendo quem Deus é, que nós vamos chegar a um conhecimento da doutrina de Deus. Nós vamos chegar a um conhecimento que nos leva a conhecermos aquilo que Deus espera da nossa vida e o que Deus espera que nós cumpramos. Aquele que João vai dizer em 2 João capítulo 1, versículo 9, que aquele que não aprende essa doutrina, aquele que não guarda essa doutrina, ele não pertence a Deus. João vai escrever dizendo todo aquele que vai além, ou seja, aqui não é aquele que faz a mais do que a doutrina. João está dizendo aquele que transgride, aquele que vai além, aquele que deixa de praticar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Portanto, nós precisamos, uma vez que nós conhecemos essa doutrina, guardar essa doutrina. E se nós guardarmos essas doutrinas que estão na Sagrada Escritura, se nós nos dedicarmos à Sagrada Escritura considerando e aceitando que ela é útil para o nosso ensino, para a nossa doutrinação, aí nós chegaremos a um ponto da nossa vida em que nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus, que nós permanecemos em Deus e que nós estamos em Deus. Porque aquele que não segue essa doutrina, aquele que não se dedica a aceitar que a Escritura é esse nosso padrão, é essa nossa doutrina que Deus revelou para nós, nós não conhecemos a Deus. Nós não temos a Deus em nossa vida. E aí nós estamos num problema, porque nós não conhecemos a Deus, nós não conhecemos o que Deus espera de nós, e ainda assim nós queremos um dia estar com esse Deus. Nós queremos um dia ainda nos encontrar com esse Deus. E nós vamos ver Jesus falando em João capítulo 5 que toda a Escritura testemunha dele. Ou seja, toda a Escritura vai testemunhar das palavras de Jesus, de quem é o Messias esperado, o que o Messias vem fazer. A palavra de Deus, ela testemunha disso. E é Jesus, nas palavras de Jesus, isso. E Colossenses capítulo 2, versículo 17, vai dizer que todas as coisas do passado, os rituais da lei, a guarda do sábado e etc., tudo isso apontava para Jesus, era a sombra de Jesus que estava por vir. Portanto, quando nós nos dedicamos a entender a Sagrada Escritura, a aprender das doutrinas, do padrão que Deus espera de nós, nós estaremos chegando cada vez mais perto de conhecer Jesus. E é através da fé em Jesus que nós seremos salvos. É através da fé, do conhecimento de quem Jesus é, do conhecimento, do reconhecimento do que Jesus fez pela nossa vida, da salvação que Jesus nos traz. Portanto, para nós concluirmos esse primeiro ponto, uma vez que nós lemos que toda a Escritura ela é útil para a doutrinação, para o ensino, isso tem o peso de exigir de nós uma leitura, uma dedicação à Escritura, porque é através dessa dedicação que nós teremos o conhecimento do que Deus espera de nós. É através dessa leitura, dessa dedicação a Deus, que nós conheceremos quem Deus é e nós conheceremos a sua vontade para a nossa vida. Doutrinas estão expressas na Escritura.
E uma vez que nós nos dedicamos à Escritura, nos dedicamos a aprender da Escritura, nós estamos nos dedicando a aprender a doutrina de Deus. E aí nós começamos a nos habituar com essa doutrina, nós começamos a mudar nossos comportamentos, porque nós queremos estar inseridos nessa doutrina que Deus está nos apresentando nas Escrituras. Não é algo que vem do ser humano, não é algo que vem porque alguém me disse que eu preciso fazer alguma coisa, alguém me disse que eu preciso seguir algumas regras. Porque Paulo está dizendo que as coisas, as regras que nós seguimos aqui, elas podem até ter alguma aparência de sabedoria, mas no final elas não vão ajudar no principal, que é mortificar o nosso coração. É na nossa luta contra os desejos da carne. Nessa luta, essas regras não vão ajudar, mas quando nós tivermos conhecimento da Escritura, vai nos ajudar, porque é ali que nós temos a doutrina do Senhor. E aí nós vamos conseguir vencer as inclinações da carne, porque se nós não nos dedicarmos a essa doutrina, vai chegar o momento que essas regras, elas vão nos deixar, elas são frágeis, elas não vão muito longe, dizia Paulo. E elas vão nos deixar e nós estaremos sozinhos para lutar contra as inclinações da carne. Mas uma vez que nós nos aproximamos da Escritura com o coração aberto para ouvir o que a Escritura tem a dizer, aceitando que é a palavra do Senhor e que ela tem a doutrina que Deus espera de nós, nós podemos ter a certeza que ela vai cumprir o que ela promete. Ela vai nos doutrinar, ela vai nos ensinar, ela vai nos transformar em outras pessoas, e ela também vai nos ajudar a evitar erros doutrinários, porque ela vai nos ensinar qual é a verdadeira doutrina que está vindo de Deus. E aí o segundo ponto que Paulo levanta no versículo 16 de 2 Timóteo é sobre a utilidade da Escritura para a repreensão. Repreensão aqui não significa eu criticar alguém, eu reprovar alguém simplesmente por causa de algum erro. Mas a ideia por trás da palavra repreensão é eu expor a verdade de uma maneira que vai trazer convicção do erro para outra pessoa que está ouvindo. Nós, através do uso das Sagradas Escrituras, demonstrar de uma forma que a pessoa não tem como negar que ela está errada. Porque nós dizemos, está escrito, como Jesus venceu as tentações em Mateus 4. Jesus vai dizer, está escrito, está escrito, está escrito. E quando nós nos propusemos a repreender alguém através da Sagrada Escritura, o que nós estamos fazendo é tentando provar para outra pessoa, tentando convencer a outra pessoa de que pela Sagrada Escritura tem algum erro, tem algum desvio de comportamento. Em Hebreus 11, capítulo 1, vai dizer que a fé, ela é a prova das coisas que nós não vemos. E prova ali em Hebreus, quando o autor escreve, é a mesma palavra usada para repreensão aqui. A tradução ela vai colocar no seu contexto para que seja mais fácil de entender, mas a palavra é a mesma. Ou seja, a Escritura está nos dizendo que a repreensão ela é nós olharmos para a Escritura com o conhecimento da doutrina que Deus espera que nós tenhamos, e através desse conhecimento da doutrina nós podemos apresentar a outra pessoa o porquê as coisas não são como está indo, como está acontecendo na vida dessa pessoa. E aí nós trouxemos essa pessoa ao conhecimento de que ela está quebrando a doutrina de Deus. E essa é a ideia da repreensão. Paulo está dizendo que a Escritura ela vai ser útil para esse tipo de repreensão. E nós precisamos lembrar que Paulo está escrevendo isso no mesmo versículo que ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, a repreensão que Paulo está falando aqui, ela não vem de homens, ela parte da palavra de Deus, ela parte quando alguém começa a quebrar o padrão, a expectativa que Deus tem da doutrina que nós seguimos. Portanto, quando nós lemos o versículo 16, fica claro que a repreensão vem através das Escrituras e não através de achismos, de tradições que alguns podem achar que nós precisamos seguir. E é isso que Jesus estava combatendo em Mateus 15, como nós falamos antes. Porque eles queriam que os discípulos seguissem tradições. E eles não vão brigar com os discípulos porque eles estão quebrando doutrinas do Senhor, quebrando mandamentos do Senhor.
mas eles vão reclamar com Jesus que os discípulos quebram tradições. E aí, quando nós queremos repreender com base em tradições, não vai surtir o efeito, porque a palavra de Deus é quem define essas doutrinas. Portanto, enquanto ensino, doutrinação, que é o primeiro ponto que Paulo levanta, vai nos ajudar a apresentar, vai nos apresentar aquilo que é certo, aquilo que Deus espera que nós façamos, a repreensão, ela vai nos apresentar aquilo que não é certo, aquilo que nós estamos quebrando a palavra do Senhor, aquilo que Deus, ele espera que nós façamos e que nós não estamos fazendo correto. De novo, não é o que homens acham que está incorreto, não é o que homens pensam que não está bom, mas é o que Deus revelou que não é certo, é o que Deus já nos entregou, Deus já nos revelou o que ele espera que nós façamos. João capítulo 16, versículo 8, eu gostaria de ler com os irmãos. João 16, 8. João 16, 8 vai mostrar para nós uma íntima relação sobre a Escritura e a ação do Espírito Santo. Aqui vai dizer, no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui Jesus está falando sobre o Espírito Santo que viria e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E aí nós podemos ver uma íntima relação com a Escritura e a ação do Espírito Santo na vida do homem. Enquanto Paulo diz que a Escritura ela é útil para repreender, ela é útil para nós provarmos e convencermos uma pessoa de que ela está num caminho equivocado, Jesus está dizendo que é o Espírito Santo quem trabalha no convencimento de pecadores. E aí nós podemos nos perguntar como que isso acontece na prática, e aí nós vamos lembrar que nós citamos no encontro passado, Romanos 10, 17, que diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ele vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo através da pregação da palavra. O Espírito Santo não opera num vácuo, ele opera na palavra de Deus que ele mesmo, segundo 2 Pedro capítulo 1, ele mesmo move o homem a escrever essa escritura, a registrar essa escritura. Portanto, essa relação é muito íntima entre a ação do Espírito Santo e o convencimento através da palavra de Deus. Enquanto a palavra for do Espírito Santo, ele se responsabiliza em convencer essa pessoa através da palavra que ele move o homem a escrever. E aí nós vamos ver em Efésios capítulo 6, 17, quando Paulo vai escrever sobre as armaduras do crente, o que o crente tem disponível, Paulo vai dizer que, no versículo 17, ele vai dizer para nós usarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está dizendo, a espada, ela é do Espírito, e essa espada aqui é a palavra de Deus. Ou seja, a espada, ela não é do pregador, a espada não é da pessoa que está falando aqui na frente, a espada não é do pastor, não é do crente. A espada é do Espírito. E o crente, ele é convidado a usar essa espada. Ele é convidado a empunhar essa espada e usar a espada. Mas sempre lembrando que quem se responsabiliza em agir, quem se responsabiliza em trabalhar na vida do crente, da vida do pecador, do crente também, é o Espírito Santo. Portanto, quando nós ensinamos a Escritura, quando nós repreendemos através da Escritura, o que nós estamos fazendo é usando a espada do Espírito, a palavra de Deus que está disponível a nós, para que nós possamos convencer e trabalhar no convencimento dessa pessoa, através do que está revelado a nós na Escritura. E quando nós terminarmos de fazer o nosso trabalho, que o Espírito Santo nos incumbe a fazer, nós precisamos lembrar que quem agiu, quem fez o seu trabalho não foi nós. Não foi o meu conhecimento, não foi a minha argumentação muito erudita, não foi isso, foi o Espírito Santo que trabalhou na vida dessa pessoa. João capítulo 6, versículo 44 vai dizer que ninguém vem ao Pai se aquele que me enviou não o trouxer. Ou seja,
nós, por nós mesmos, não conseguimos convencer ninguém do pecado, da justiça, do juízo. Quem faz esse trabalho, e Jesus quem está dizendo isso, quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele vai usar a Escritura como instrumento para operar na vida do homem. Vai usar a Escritura como base para que o Espírito Santo tenha a liberdade de operar na vida desse homem, trazendo o conhecimento, trazendo a fé, por ouvir a palavra de Cristo. E aí o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar na vida dessa pessoa. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer que o obreiro, que se propõe a ser obreiro, ele é convidado a manejar bem a palavra da verdade. O obreiro ele é convidado a usar esse instrumento para repreender, para provar doutrinas, porque é através desse manejo da palavra da verdade que o obreiro vai ter um instrumento para poder vencer as tentações, para poder ajudar pessoas no direcionamento a essas pessoas, no aconselhamento a essas pessoas. E vai ter a certeza que através de manejar bem essa palavra da verdade, quem vai estar atuando por trás, quem se responsabiliza em atuar, uma vez que a palavra de Deus é usada como fundamento, é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo trabalha através da sua palavra. Paulo vai confirmar isso quando ele fala em Gálatas capítulo 13, versículo 5, ele vai dizer, aqueles que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está dizendo, como será que o Espírito Santo opera? Será que ele faz porque vocês estão guardando a lei, porque vocês guardam o sábado? Não. O Espírito Santo opera porque é pela pregação da fé, é pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E é através desse Evangelho que é pregado que o Espírito Santo tem a liberdade de agir e convencer o homem do pecado, e nós temos a responsabilidade de manejar bem essa palavra da verdade para que as pessoas ouçam o Evangelho e ouçam a Escritura, e através desse ouvir, a fé seja gerada através da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E aí nós vamos ver o terceiro ponto, que está bem ligado à ideia de repreensão, que é a parte da correção. Paulo vai dizer no terceiro ponto que a Escritura, ela também é útil para correção. E aqui, correção, ela vai apontar para uma correção de rumo na vida da pessoa. É como se alguém tivesse caído e agora ela precisa ser levantada de novo para a sua posição original. É como se algo estivesse torto e precisasse ser endireitado de novo à sua posição original, porque não está da maneira como deveria estar. Então, o que Paulo está dizendo aqui com correção é que ele está dizendo que a Escritura ela é útil para restaurar esse homem, essa pessoa que ouve a Escritura, a um ponto correto, ao local onde ela deveria estar, a uma correção de rumos na vida dessa pessoa. Enquanto a repreensão se propõe a apresentar a diferença, a discrepância que há entre o que a palavra nos diz, o que a doutrina nos diz e o que é a realidade da vida de alguém, essa diferença que há é essa repreensão, esse convencimento de que estão incompatíveis as duas coisas. A correção, ela vai colocar essa pessoa novamente no caminho correto. É como se alguém que estivesse corrigindo diga, aqui você está repreendido, você está provado que você não está correto, portanto o caminho para você seguir é esse. O caminho das doutrinas do Senhor é esse. E agora você pode seguir por esse caminho, sabendo que esse caminho aqui é o caminho correto. Por isso que se a igreja ela se propõe apenas a repreender pessoas e apenas a condenar pessoas, apenas a dizer você está repreendido porque você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você está disciplinado, você está excluído da igreja. E nós, como igreja, se propusemos apenas a fazer a parte da repreensão, nós temos um problema, porque nós não estamos pegando a pessoa e levando essa pessoa pelo caminho que ela deve seguir. Nós pegamos a pessoa no meio, nós repreendemos a pessoa e nós abandonamos a pessoa no meio do caminho. É como se dissesse, aqui eu já, entre aspas, xinguei bastante você, agora você segue o seu caminho. E agora você deixa a pessoa ao léu.
sem nenhum rumo. Mas o que a Escritura está nos dizendo é que ela é útil para a repreensão, é útil para nós apontarmos o que está de errado na vida da pessoa, e ela também é útil para nós corrigirmos, para nós encaminharmos essa pessoa no caminho correto. Ezequiel, capítulo 33, versículo 8, eu gostaria de ler. Ezequiel 33, 8. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para advertir o ímpio do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você falar o ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Aqui, o que é falado ao profeta Ezequiel está dizendo, se você falar ao ímpio para que você avise ele do seu mau caminho, e aí vai dizer qual é o objetivo de falar isso ao ímpio. É para que ele se converta, é para que ele salve a sua vida. Esse é o objetivo da repreensão, esse é o objetivo de nós falarmos ao ímpio que algo não está bem, que algo está errado. O objetivo todo disso é nós falarmos que precisa converter o seu caminho, precisa se arrumar num caminho melhor. E aí, por isso, o problema de nós apenas repreendermos e abandonar essa pessoa no meio do caminho. Nós deixamos a pessoa sozinha para lidar com os seus problemas. E aí nós temos um problema, porque nós não apresentamos à pessoa esse caminho correto. Mas aí nós temos do outro lado um outro extremo, que é só corrigir a pessoa, que é pular a parte da repreensão à pessoa. E se nós fizermos esse tipo de atitude, nós temos um outro problema, que é pular a parte do diagnóstico do problema dessa pessoa, que é a parte de nós trazer essa pessoa a um convencimento, a um reconhecimento pela palavra de Deus de que algo não está bem. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 12, que a Escritura ela é útil para discernir, ela tem a capacidade de discernir pensamentos e intenções do coração. Ou seja, uma vez que nós se propusemos a pregar a palavra de Deus, essa palavra que nós pregamos, que vai chegar aos ouvidos da pessoa que precisa de repreensão e correção, essa palavra ela vai trazer discernimento, ela vai trazer um conhecimento mais profundo do real estado do coração dessa pessoa. E é por isso que Romanos 12, 2 fala da renovação da mente, que é a pessoa ser renovada em sua mente, no seu modo de pensar, através do conhecimento da Escritura. Se eu chego para uma pessoa e digo, você está errado, e a pessoa pede por quê, e eu digo porque sim, nós temos um problema. Essa pessoa não vai ser renovada em sua mente. É só porque eu acho que está errado, é só porque eu acho que você deveria mudar. Se eu digo um porquê sim, eu perdi essa pessoa. Eu não dei a ajuda que eu deveria ter dado a essa pessoa, o direcionamento bíblico que eu dei a essa pessoa. O convencimento verdadeiro, a repreensão verdadeira, a correção verdadeira, ela nos convida a nós apresentarmos a Escritura. E eu volto a repetir, por isso que nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, porque é através dessa palavra que nós vamos ter argumentos, nós vamos ter argumentações para falar com essa pessoa. Não é um sonoro porque sim. Isso não é o exemplo bíblico que a Bíblia nos apresenta, é um convencimento através da Escritura. E, de novo, é por isso que Paulo começa o versículo 16 falando sobre ensino e doutrinas. É porque essas doutrinas, esse ensino que a Escritura nos apresenta, que vem da palavra de Deus, é o que vai deixar estabelecido o que nós precisamos e o que nós devemos fazer. E aí, uma vez que nós temos isso bem claro em nossa vida, nós temos esse fundamento estabelecido, aí nós podemos apresentar a pessoa ao que realmente é a doutrina do Senhor. E sem essa doutrina, sem esse fundamento, qualquer correção, qualquer tipo de repreensão vira apenas opinião da pessoa, vira apenas opinião do pastor, opinião de alguém que está corrigindo e repreendendo. Por isso que a doutrina ela é importante, ela é como se fosse aqui, Paulo não está falando que é um fundamento, mas nós podemos entender como se fosse quase um fundamento para os outros tipos de
utilidades da Escritura. Uma vez que nós temos doutrina, nós podemos trabalhar em repreensão e em correção, porque nós temos essa base, esse fundamento, não é baseado em opiniões a nossa vida. Mas aí nós temos que reconhecer que esse trabalho de corrigir, de ensinar, de repreender, de corrigir as pessoas, não é um trabalho fácil. E é por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que o servo do Senhor, ele precisa ser brando, ele precisa ser meigo, amável. Capítulo 2, 2 Timóteo 2 e 24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. É essa brandura que o apóstolo Paulo está instruindo o Timóteo a seguir, é essa brandura que vai trazer a pessoa que está repreendendo, a pessoa que está corrigindo membros de uma igreja, corrigindo amigos, falando do evangelho a outras pessoas, vai fazer com que a pessoa que está repreendendo e ensinando tenha paciência. É essa brandura, é essa tranquilidade, é ser amigável a outra pessoa que vai fazer com que a pessoa que está ensinando faça isso num espírito de tranquilidade, sabendo que quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Não significa nós apoiarmos o erro da outra pessoa, não significa nós apoiarmos o que a outra pessoa está fazendo de errado, mas significa nós agirmos para com a outra pessoa que está precisando de repreensão e correção com amor, nós sabermos lidar com mansidão, com brandura com esses problemas, procurando resolver o problema, mas sempre com base no amor. E é esse amor que vai fazer com que a pessoa que está repreendendo tenha paciência, porque ela ama a outra pessoa, ela tem um desejo que a outra pessoa venha a se converter do seu caminho. E aí Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos com vocês, quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Ou seja, Paulo está dizendo que assim como uma mãe ela acaricia os próprios filhos, assim Paulo procurava ir ter com aqueles com quem ele tinha alguma responsabilidade espiritual, aqueles com quem ele devia apresentar Cristo para eles, apresentar repreensão, apresentar correção, porque ele ia até eles como uma mãe acaricia os próprios filhos. E aí uma mãe, às vezes em quando, ela precisa corrigir o filho também, mas ela vai corrigir isso porque ela ama os filhos, porque ela tem um desejo que esse filho ande num caminho mais correto. E é esse mesmo espírito que a Escritura nos convida a atuar na repreensão e na correção. Porque se 1 Coríntios 13 vai dizer que eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu sou apenas um bronze que soa, eu sou apenas um metal que está plim, 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 plim. Eu não tenho como chegar na outra pessoa. Por isso que a Escritura sempre vai nos convidar independente da obra que nós formos fazer, que essa obra seja feita em amor, em compreensão a outra pessoa, num espírito amigável a outra pessoa, não apenas por ter o prazer, digamos, de eu julgar a outra pessoa, de eu dizer, olha aqui como você está errado, olha aqui como você precisa mudar. Não é esse o espírito bíblico da repreensão e da correção. É sempre baseado no amor que nós temos a outra pessoa, que nos impulsiona a irmos e falarmos dessa pessoa da doutrina que Deus nos apresenta. Apocalipse capítulo 13, versículo 19, Jesus vai dizer, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Jesus manda João escrever e diz assim, João escreve aí, Jesus, eu disciplino aqueles que amo. Jesus repreende, Jesus disciplina, Jesus corrige, mas ele faz isso porque ele ama alguém. Ele faz isso porque ele tem um carinho imenso, ele morreu por nós, ele
deu a sua vida por nós e agora Ele nos ama. Ele ama os seus filhos e Ele quer que os seus filhos andem no caminho correto e, portanto, Ele precisa repreender. Mas Ele faz isso sempre considerando o amor. Mas aí, quando nós falamos de amor, tem um outro extremo que nós precisamos evitar também, que é eu dizer que eu amo tanto alguém, tanto uma pessoa, a ponto de eu deixar a outra pessoa seguir o seu descaminho, porque eu não quero ferir essa pessoa. Porque eu não quero que ela se sinta mal, eu não quero que ela tenha algum tipo de desejo negativo, de sentimento negativo. E é isso que nós vemos acontecendo no mundo afora, quando as pessoas se preocupam se você vai ferir os sentimentos dela, e aí começam a tolir todo tipo de fala um pouco diferente do que elas querem ouvir, porque esse tipo de fala vai causar algum desconforto. E é por isso que tentam também tolir a liberdade da igreja em pregar o que é a doutrina bíblica. Porque as doutrinas bíblicas, elas vão incomodar o homem que está em pecado. Elas vão trazer algum desconforto. E aí, quando nós começamos a falar da Escritura, por mais que seja em amor, isso começa a trazer sentimentos que fazem com que a pessoa se sinta de alguma maneira desconfortável. E aí nós podemos, nesse outro extremo, pensar, se eu estou deixando outras pessoas desconfortáveis, eu prefiro não falar. Eu prefiro me limitar e limitar a minha liberdade em expressar o que Deus quer que nós sigamos, porque eu tenho uma compaixão tão grande por essa pessoa, eu amo tanto essa pessoa, que eu não quero ferir-a. E aí nós entramos num outro problema, que é o problema de nós não sermos fiéis à palavra. A repreensão e a correção bíblica, ela é obrigação do servo de Deus. Não é uma escolha que nós temos, não é algo opcional para o servo. Ela é uma obrigação. E nós vamos ver isso em Tito, capítulo 1. Aqui Paulo está instruindo Tito em como Tito deve levar o seu ministério. E aí em Tito, capítulo 1, versículo 8, Paulo vai escrever a Tito: pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. No versículo 13 do mesmo capítulo, Paulo vai seguir: esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Paulo está ordenando a Tito que ele fosse sempre fiel, ou seja, apegado à palavra, e que esse apego da palavra seria necessário para quando ele tivesse que exortar pelo reto ensino, quando ele tivesse que convencer alguém que contradissesse o ensino que Paulo havia dado a Tito, e que ele pudesse também repreender severamente para que aqueles que ouvissem Tito falar fossem sadios na fé. Essa é a obrigação nossa como crente. Essa é a nossa obrigação como servos de Deus. Provérbios 27, 5 vai dizer que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Repreender e corrigir pode doer, pode nos trazer desconfortos em nossa vida, mas ele vai trazer frutos. O futuro dessa correção, o futuro dessa repreensão é que o crente se coloque num caminho mais correto e que esteja mais apto a trazer frutos para Deus. Portanto, quando nós se furtamos da nossa obrigação de corrigir e de repreender, o que nós estamos atuando é como aquele que dá beijos, dá beijos que são enganosos. É algo suave, é algo que parece bom, mas no fundo, a real motivação desses beijos é engano. É algo que tenta passar a mão na pessoa e dizer: tá tudo bem, você pode seguir assim, eu não quero lhe ferir, eu não quero lhe causar nenhum desconforto, mas pode seguir, tá tudo bem. Porém,
esse tipo de comportamento, ele é enganoso, ele vai trazer a pessoa a achar que a sua vida está tudo bem. E nós vamos ver em Gálatas capítulo 2 que até mesmo Paulo, ele teve que em algum momento repreender publicamente Pedro, porque Pedro andava normalmente com as pessoas ali, e aí quando chegou a alguns outros apóstolos, algumas outras pessoas que eram da circuncisão, Pedro começou a se excluir dessas outras pessoas e começou a sentar com essas pessoas que eram da circuncisão, porque ele não queria aparentar para as outras pessoas que ele tinha algum contato com gentios, com pessoas que não eram judeus considerados da circuncisão. E aí Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Pedro começou, no seu comportamento, causar problemas entre a igreja. E ele começou a criar quase como uma espécie de divisão dentro da igreja, a ponto de levar Barnabé com ele, a levar Barnabé nas ideias de Pedro. E aí Paulo, ele não se furta da responsabilidade que ele tem como apóstolo de repreender até mesmo Pedro, que era um apóstolo. Paulo não se furta dessa responsabilidade que ele tem. E aí isso serve de lição para nós como crentes também, de que nós precisamos exercer essa autoridade bíblica de repreender amigos, repreender membros dentro da igreja, repreender pessoas que não estão de acordo com a palavra, mas sempre com a ideia de que o objetivo final dessa repreensão, dessa correção, é que a pessoa ela venha a se converter a Deus e venha a ser um servo de Deus seguindo a doutrina do Senhor. E aí por isso a importância de nós, quando falarmos em repreensão e correção, termos como base a doutrina do Senhor que vem da Escritura, que é inspirada por Deus. E aí o último ponto que Paulo levanta aqui é sobre a utilidade da Escritura na educação na justiça. E aqui não está em vista a uma educação que vá ser similar a algo que nós temos, por exemplo, no colégio ou numa faculdade. Não é um ensino pontual sobre alguma coisa, uma educação pontual. Aqui, Paulo está falando sobre um processo de formação de caráter da pessoa. Aqui, Paulo está falando sobre esse processo como se fosse um pai que vai moldar o caráter de um filho. É um pai que ele vai dar ordens a essa criança, ele vai colocar advertências a essa criança, ele vai repreender essa criança, ele vai até mesmo em algum momento punir essa criança por alguma atitude. E todas essas atitudes dos pais pensando em moldar esse caráter da pessoa para que no futuro ela seja alguém minimamente viável de se viver em sociedade. Porque os pais querem moldar essa criança para ser alguém bom para a sociedade. E aqui, portanto, aqui a educação, ela não é algo pontual, algo que nós fizemos um curso de alguma coisa e nós agora aprendemos a andar na justiça. O que Paulo está dizendo aqui é que essa educação na justiça, ela é uma construção que é um processo contínuo, ela é uma construção contínua do caráter da pessoa que está se dedicando à palavra do Senhor. Portanto, essa progressão da pessoa na educação, na formação do seu caráter, ela é sempre com base na justiça. E aqui a justiça, quando nós falamos em justiça, nós estamos falando sobre a pessoa que está num estado que ela deveria estar. É como se essa pessoa ela fosse aceitável diante de Deus, porque ela é quem ela deveria ser, ela cumpre o que se espera que ela faça. Portanto, quando Paulo está falando de educação na justiça, ou educação em justiça, depende da tradução, Paulo está dizendo que essa educação que a Sagrada Escritura nos propõe, ela é uma educação que ela vai progressivamente nos transformando no caráter de Cristo,
progressivamente a Escritura ela vai nos transformando para nós sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos. E é algo progressivo, não é algo que eu cheguei a alguma idade e agora eu posso me considerar alguém que conhece a justiça de Deus. Não é. É algo progressivo, nós sempre temos algo a aprender, nós sempre temos algo a melhorar em nossa vida. Portanto, nesse último ponto que Paulo levanta, nessa última utilidade que Paulo levanta aqui da educação na justiça, nós podemos ver, Paulo não fala sobre isso, mas podemos ver quase como um ciclo se fechando. O ensino, a doutrinação, ele vai estabelecer a verdade, a repreensão, ela vai expor o desvio dessa verdade, e a correção, ela vai apontar para o caminho correto da verdade. Enquanto a educação na justiça, ele vai fazer com que a pessoa se forme, se converta em alguém que não precisa ser constantemente repreendido na sua forma de viver. Porque essa pessoa, ela vai aprendendo, ela vai amadurecendo, e esse amadurecimento da pessoa vai transformar o cristão, o servo de Deus, em uma pessoa que tem o caráter próximo ou cada vez mais parecido com o caráter de Cristo. E essa transformação, esse amadurecimento na pessoa, vai fazer com que a pessoa não precisa mais de tanta repreensão, porque ela vai crescendo na fé, ela vai amadurecendo na fé e ela vai se transformando no caminho de Cristo. Ela vai se conhecendo mais a Cristo, ela vai conhecendo o que Deus espera de nós. E aí Paulo vai confirmar isso que nós estamos falando aqui, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Paulo vai dizer: esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E é para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo está dizendo que ele anuncia Cristo, ele adverte a todos e ele ensina cada um. O objetivo de Paulo aqui, como ele mesmo diz, é apresentar essas pessoas a quem ele ensina, a quem ele está se dedicando o seu tempo, a serem perfeitas, a serem a que aprendam e tenham um caráter transformado conforme o Cristo que ele vinha anunciando, que é o versículo 28 que ele começa dizendo: esse Cristo nós anunciamos. Paulo está anunciando Cristo e também no seu trabalho ele espera que esse Cristo anunciado tenha algum efeito na vida daqueles que estão ouvindo Paulo. E é interessante que Paulo vai dizer que essa perfeição só acontece em Cristo. O final do versículo 28, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Para entendermos o que Paulo está dizendo quando ele fala em Cristo, e nós vamos ver isso nos escritos de Paulo muitas vezes, quando ele diz em Cristo, alguma coisa em Cristo, como por exemplo a perfeição em Cristo, ou estamos em Cristo, nós podemos pegar a ilustração que Jesus dá em João 15, que ele fala da videira e dos ramos. O ramo ele tem vida própria, ele consegue produzir frutos do próprio ramo, mas o ramo ele só produz quando ele está conectado à videira. E, portanto, essa videira é Jesus. E nós somos apenas os ramos que se conectamos a Jesus e nós conseguimos produzir alguma coisa porque nós estamos em Jesus. Nós não somos perfeitos porque nós, como ramos, temos uma independência por nós mesmos. Nós somos perfeitos porque nós depositamos a nossa fé no sacrifício que Jesus fez por nós. E aí nós demos fruto porque Cristo, nós estamos conectados na videira. Porque ali nessa videira nós conseguimos nutrientes, nós conseguimos produzir esses frutos. Por isso, a perfeição ela só é possível porque teve Jesus que se fez pecado por nós. A ira de Deus que estava direcionada a nós, que deveria ser direcionada a nós, ela se direciona a Cristo. Cristo paga esse preço por nós e agora em Cristo, conectados em Cristo, nós conseguimos ser perfeitos. Mas mesmo assim, nós vamos ver no versículo 29, mesmo estando em Cristo e sendo perfeito em Cristo, Paulo ele vai dizer que ele segue se esforçando. Paulo vai dizer que ele segue se esforçando em cumprir, em anunciar Cristo. Mesmo que Paulo se considere perfeito e que ele possa dizer que agora ele pode descansar do seu ministério, ele diz que ele segue se esforçando.
E esse também é o nosso dever de seguir nos esforçando, por mais que nós estamos em Cristo e que nós somos considerados filhos de Deus e nós conseguimos produzir frutos para com Deus, mas nós precisamos lembrar que nós fizemos isso porque nós estamos em Cristo. Depois de todo o esforço que nós fizemos, depois de toda o nosso empenho na obra do Senhor, depois de todo o nosso comprometimento com a obra do Senhor, depois de nós termos feito milhares de obras pela obra do Senhor, nós precisamos deitar a cabeça no travesseiro e lembrar que nós só fizemos isso porque fizemos em Cristo. Enquanto estávamos conectados na videira, só demos frutos enquanto estávamos conectados na videira. E se nós em algum momento nos acharmos como querendo ser independente e fazer a nossa própria vida e acharmos que damos frutos por nós mesmos, o Senhor corta. E aí nós não estamos mais conectados na videira. E aí nós vamos achar que nós fizemos muitas coisas para o Senhor e nós vamos chegar naquele dia e dizer: Senhor, eu fiz muitas coisas no Teu nome. Eu fiz X, Y, curei, profetizei, muitas coisas. Mas aí nós vamos ver que essa pessoa ela fez isso enquanto estava desconectado da videira. Não estava em Cristo. E esse é o objetivo da educação na justiça. Ele vai nos trazendo esse conhecimento de quem nós somos e conhecimento do que Cristo espera em nós e vai formando esse nosso caráter para que nós chegamos a um ponto em que nós sejamos mais parecidos a Cristo. E esse ser mais parecido a Cristo nos leva à perfeição, nos leva a nós seguirmos a vida sem precisar de tanta repreensão, porque nós vamos amadurecendo na fé. E esse amadurecimento na fé vai nos levando à salvação em Cristo Jesus. Vai nos levar à salvação em Cristo Jesus, a nós conhecermos quem Jesus é, a nós nos deleitarmos em Jesus. Então, para concluir o que nós falamos hoje, nós falamos sobre essas utilidades que Paulo está dizendo das Sagradas Escrituras, mas Paulo não encerra aqui. Não é como se fosse essa utilidade ser um fim em si mesmo. Tem um objetivo em a Escritura ser útil e trabalhar no ensino, na repreensão, na correção e na educação da justiça. Paulo vai concluir isso no versículo 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Ele vai dizer: tudo isso acontece a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O objetivo da Escritura, o objetivo de nós ensinarmos a Escritura, o objetivo de nós repreendermos, o objetivo de nós corrigirmos, o objetivo de nós educarmos na justiça é que nós sejamos habilitados, é que a pessoa seja habilitada e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Não é fim em si mesmo, mas é buscar que essa pessoa que está ouvindo a palavra, ela seja considerada, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, um homem de Deus. Quando nós dizemos que a pessoa é um homem de Deus, é porque ela passa constantemente por esse processo de conhecer a doutrina do Senhor, passa por um processo de repreensão, passa por um processo de correção, e ele vai amadurecendo na fé através desse conhecimento de Deus, vai amadurecendo na educação da justiça. Portanto, nós não temos como sermos considerados um homem de Deus se a nossa vida não passa por esses estágios da preparação do caráter do ser humano. E a Escritura não tem outro objetivo que não seja nos levar a nós conhecermos mais a Jesus. Se nós passamos por esse trabalho de repreensão, correção e ensino, é porque nós vamos cada vez mais nos tornando parecido com Jesus e conhecendo mais o que Jesus espera de nós. Porque a Escritura ela vai dar testemunho de Jesus. E aí nós vamos ver o último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos, que é Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Provérbios 34. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras,
para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Aqui, Agur está escrevendo e mostrando como Deus é infinitamente superior a nós. É infinito. Não há como nós expressarmos, não há. E ele faz uma série de perguntas e vai dizer quem subiu ao céu e desceu. Quem tem esse poder de pegar o vento com as suas mãos, quem tem o poder de amarrar as águas com a sua roupa. Ele vai fazendo perguntas retóricas e mostrando quanto Deus é superior a nós, infinitamente superior a nós. E daí ele vai concluir mostrando que esse Deus é superior a nós. Ele vai dizer, essa palavra desse Deus, ela é pura e suficiente. Deus sabe muito mais do que nós trabalhar. E a palavra que Deus nos dá, ela é pura e ela é suficiente para nós. E aí ele vai acrescentar no versículo 6 que aquele que acrescenta alguma coisa às palavras de Deus, ele vai ser achado como mentiroso diante de Deus. Porque ele está colocando coisas humanas na palavra de um Deus tão superior a nós. Nós pegamos esse Deus e nós parece que colocamos reduzimos ele a um conhecimento humano e nós pensamos que nós podemos, às vezes, dar algum pitaco para Deus. Nós podemos dar alguma sugestão, dar algum conselho para Deus. E aí nós pegamos a palavra do Senhor e nós pegamos e dissemos, não, mas aqui eu vou mudar, eu vou acrescentar alguma coisinha a mais. Mas Agur está dizendo que toda a palavra é pura e ela é escudo para quem nele confia e, portanto, não acrescente nada a essas palavras. O que Deus falou deve ser cumprido como Deus falou, sem acrescentar mais nada. Paulo vai confirmar isso em 1 Coríntios 4:6, quando ele diz, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito. Paulo está dizendo que ultrapassar o que está escrito é confiar mais na sabedoria humana do que na palavra de Deus. Como nós vimos em Colossenses, a sabedoria humana que nós achamos que tem uma aparência de sabedoria, que nós podemos colocar para acompanhar a palavra de Deus, essa sabedoria humana ela não vai nos ajudar nas inclinações da carne. Porque o que vai nos ajudar na inclinação da carne é um novo nascimento, é nós morrermos para com Cristo. E Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 1 que qualquer outro evangelho que Paulo havia anunciado que não fosse Cristo crucificado, deveria ser considerado como anátema pelos Gálatas. Deveria ser considerado como nada e ignorado pelos Gálatas. Portanto, quando nós dizemos que a Escritura ela é suficiente e ela é capaz de produzir em nós os efeitos que ela se propõe a fazer, nós estamos dizendo que só ela tem a capacidade de produzir isso em nossa vida. E isso nos coloca numa posição em que nós olhamos para essa Escritura não como um local que nós vamos buscar conhecimentos ou sanar a nossa curiosidade intelectual. A Bíblia não é esse local para nós irmos e admirarmos alguma coisa e nós olharmos de longe nessa Escritura e nós buscarmos ali apenas algum conhecimento de história, alguma coisa assim. A Bíblia ela foi feita para nós conhecermos Jesus e Jesus vai dizer em Mateus no 24, 25, que ele fala sobre 25, fala sobre a grande comissão, ele vai dizer, vocês vão e preguem, ensinem as pessoas para levar essas pessoas ao conhecimento do que eu fiz por elas. Esse é o objetivo nosso aqui na Terra. Portanto, quando nós nos aproximamos da Escritura e nós conhecemos a Escritura, nós temos uma única responsabilidade com ela, que é pregar. Pregar a palavra. Quando nós chegamos a essa Escritura com o entendimento e o reconhecimento que ela é a palavra de Deus, nós chegamos a essa Escritura considerando que ela é a palavra de Deus e deve ser pregada e anunciada como ela está escrita, como ela está ali, explicando às pessoas com dedicação, com paciência, com brandura, para que essas pessoas venham a conhecer a Cristo e sejam transformadas em seu caráter para ser um homem melhor e para ser perfeitos estando em Cristo. Paulo, quando escreve 2 Timóteo, ele está escrevendo numa posição de alguém que os seus dias estão contados. A sua vida está passando, ele está preso
ele sabe que ele não tem muito tempo de vida, ele está se esgotando, o momento de sua morte era chegado, e Paulo está escrevendo essa carta ao seu grande amigo Timóteo, alguém que esteve com ele por muitos anos, lutando ao seu lado, alguém que ele confiava, e é como se Paulo dissesse a Timóteo: Timóteo, não tem mais tempo de hesitar. Timóteo, nós precisamos fazer alguma coisa, e eu vou te deixar um conselho, Timóteo. Ele vai deixar esse conselho no capítulo 4, no versículo 2 de 2 Timóteo, ele vai dizer: pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo está dizendo: Timóteo, insista, quer as pessoas queiram ouvir ou quer não queiram ouvir, quer seja em tempo, quer seja conveniente ou não, quer seja as pessoas estejam prontas a ouvir ou quer elas não estejam prontas a ouvir, quer o mundo tenha mudado para uma posição em que eles querem ouvir, eles vão ter comichões de ouvir coisas que agradam, coisas que façam eles rirem, se sentirem bem, mas essas pessoas, Timóteo, não estão no mesmo caminho que nós. O teu objetivo, Timóteo, é pregar a palavra. Pregue a palavra. Insista, Timóteo. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou te convidando a uma posição em que você vai sofrer pelo Evangelho. Não vai ser algo tranquilo, não vai ser algo bom para a sua vida. As pessoas vão te matar. E Paulo, lembrando que Paulo escreve, segundo Timóteo, preso. Paulo vai dizer em algum momento: traga alguma capa, traga a minha capa, traga os meus livros, que eu estou aqui preso, mas eu pretendo ainda seguir fazendo alguma coisa pelo Evangelho, se for possível. E na iminência de morrer, Paulo está escrevendo essa carta. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou te convidando a pregar a palavra assim como eu fiz, mas olha para o meu exemplo, olha para a posição que eu estou agora. E se nós seguirmos conselhos desse mundo de hoje, em que o sucesso só se apresenta quando nós temos dinheiro, quando nós temos condições financeiras, nós vamos considerar o apóstolo Paulo como o maior perdedor da história. Porque ele foi chamado para servir a Cristo, Cristo chama ele vem para Cristo agora, mesmo sendo um fariseu, e o final da sua história é cadeia, é ser decapitado em Roma. Esse é o final do apóstolo Paulo. E aí, na sociedade de hoje que nós vivemos, que o sucesso da nossa vida se representa em dinheiro, em fama, nós vamos considerar o apóstolo Paulo como alguém que morreu desprezível. Por isso, o convite de Paulo a Timóteo é algo sério. É algo que convida Timóteo a entregar a sua vida a uma causa que ele sabe que o final dessa causa é morte. O final dessa causa pode ser desprezo por alguns. O final dessa causa pode ser considerado como nada nesse mundo e perder todos os seus bens. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, pregue a palavra, insista, Timóteo, porque é essa palavra que tem o poder de transformar o homem, é essa palavra que tem o poder de anunciar a Cristo. É essa palavra que foi inspirada por Deus e que tem o poder de transformar o homem através da ação do Espírito Santo. E aí, se nós estamos hoje no terceiro encontro, para concluirmos esse texto aqui que nós estávamos conversando, se tem alguma coisa que nós podemos levar como lição desse texto de 2 Timóteo, do capítulo 13, versículo 14 ao 17, é: pregue a palavra. Paulo fundamenta a Timóteo, diz: a palavra ela é inspirada por Deus, ela leva à salvação pela fé em Cristo Jesus, ela é útil para a doutrinação, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tudo isso vem da palavra do Senhor. E se nós podemos levar uma lição para a nossa vida, essa lição seja: pregue a palavra. Nos posicionemos como alguém que está dedicado a essa palavra, sabendo que aquele que falou, aquele que inspirou a sua palavra, ele não deixa a sua palavra voltar vazia. Isaías 55, Deus disse: a minha palavra não vai voltar vazia. Portanto, a nossa obrigação como crentes, a nossa obrigação como homens de Deus é pregar o evangelho do Senhor e anunciar o evangelho do Senhor a todos que querem ouvir esse evangelho. Convido os irmãos a se colocarmos de pé para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida, te louvamos por essa oportunidade mais que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença.
para lermos e para meditarmos na Tua palavra. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as vezes que nós ignoramos a Tua palavra e nós nos achamos, quem sabe, até mesmo superior à Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, a nossa arrogância, perdoa o nosso coração maldoso, Senhor, e nos transforma e nos dá um coração novo, um coração que esteja disposto a ouvir a Tua palavra e a estudar a Tua palavra, a entender a Tua palavra, para que a Tua palavra transforme a nossa vida através do Teu Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tenhas misericórdia da nossa vida, trabalha em nosso coração, não nos deixe sozinho e desamparado, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito Santo em nossa vida. Continua conosco, continua com cada irmão durante esse dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.